Olá, muito boa noite. Nossa, eu estou no muito bom dia. Estamos começando a nossa live de hoje. Como sei que preciso de tratamento? Para você que está assistindo a gente aqui no gravado, essa live está indo ao ar no dia 5 de janeiro, às 9h09 da noite. É o nosso Chega de Dúvidas sobre Ansiedade. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda. A Sandra, de onde você estiver, Sandra, nos acompanhe aqui na nossa live. A Sandra está na praia, está de férias, né, Sandra? E a gente segue trabalhando aí as duas, cada uma fazendo uma parte, né? Já que essa história do distanciamento social nunca mais deixou a gente fazer lives juntas, né, Sandra? Bom, eu preciso que alguém me mande um salve aqui no Facebook para saber se o nosso som está chegando para você. Nós fizemos um teste hoje à tarde com a nossa aqui no nosso canal do Facebook, mas desde que aconteceram algumas transmissões, perdão, algumas modificações na nossa página do Face, a gente não tem conseguido fazer as lives por aqui porque fica sem som. Sandra, diz para mim aí se tem som, se a imagem está chegando bem para vocês. Coloca aí para mim. Caroline, boa noite, Rose Oliver, sejam bem-vindas. Uau, que boa notícia, a Sandra está me dizendo que está tudo ok. Boa noite, Beatriz, seja bem-vinda, saudade também, minha conterrânea, seja bem-vinda. Bora lá, gente, diga para mim aí a cidade, o estado de onde você está me assistindo. Nós estamos mal começando aqui a nossa live pelo Instagram, enquanto o Instagram vai contatando você aí, chamando você para participar dessa live. Compartilha também essa live com outras pessoas, né, para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. É um assunto bastante interessante. Como é que eu sei que eu preciso de tratamento? Né? Tem gente que tem ansiedade e nem sabe direito que é uma ansiedade patológica, então aí nem faz tratamento e vai piorando. Nossa, quanta gente aqui. Boa noite, Caroline. Boa noite, Viviane Moacir. Seja bem-vinda. Boa noite, Rosângela. É verdade, a Rose está dizendo que essas brigas políticas só aumentam a nossa ansiedade, né? Verdade, o mundo está todo complicado, né? Nós estamos vivendo um momento de bastante desafio, né? Por isso a gente sente mesmo o aumento da ansiedade. Que legal, a Rosângela é de Teresópolis, a Rose é lá de São João do Meriti, galera do Rio de Janeiro, né? Quem mais aqui? A Viviane de Curitibanos, em Santa Catarina, a Caroline de Belford Roxo. Que maravilha, Rio de Janeiro em peso, hein? Eita, bora lá. Eu sou do Rio de Janeiro também, eu sou da cidade de Mendes, uma cidadezinha bem pequenininha no interior do Rio de Janeiro. E bora lá, né? Vamos começar essa live. A Eliane Almeida de Valente, na Bahia. A Beatriz está perguntando, adivinha de onde falo? Conta aí para nós, né? Para todo mundo saber de onde você está falando, né? Eu já sei. Então, bora lá. E aqui no Instagram, boa noite, Eiko. Seja bem-vinda. Boa noite, Daiane Oliveira. Pessoal, vamos convidar a gente aqui para essa live. A live do Instagram, a gente tem parece um aviãozinho assim aí embaixo, uma asa delta. Você clica ali, abre toda a sua página de contatos e aí você pode chamar mais pessoas para assistirem a live junto com você, né? Então, bora lá. Eu tenho uma pergunta para te fazer para a gente começar a esquentar essa live de hoje, né? Para a gente começar a aquecer o nosso tema de hoje. Boa noite, Nicélia, seja bem-vinda. Muito boa noite. Você acha que você tem uma ansiedade que a gente chama de normal, aquela ansiedade natural, ou você tem uma ansiedade que já virou uma ansiedade patológica, ela já é uma doença? O que você acha? Escreve para mim aí nos comentários, tanto aqui do Instagram quanto aqui no Facebook. Eu estou olhando para duas telas, viu, gente? Vocês vão me ver fazendo assim toda hora, né? Que eu estou olhando para um lado e para o outro. Boa noite, Nildinha. Seja bem-vinda. Então, bora lá. Coloca aí nos comentários. Você acha que a sua ansiedade é normal ou a sua ansiedade é uma ansiedade que já é uma doença? Já virou uma questão de saúde para você? A Rose está dizendo que o médico receitou alprazolam para ela, 0,5, afetou a memória, não quero tomar remédios tarjas pretas. Pois é, Rose, você está no lugar certo, né? Eu e a Sandra temos
muitas informações, muitas orientações para você aprender a controlar a sua ansiedade. A gente está cheio de novidades agora, né, para 2021. Essa aqui é a nossa primeira live do ano, então feliz 2021 para você, né? Vai aí colocando para a gente o que a Rosângela está dizendo que a ansiedade dela é doença já. A Pezinho Coutinho, seja bem-vinda, boa noite. A Daiane está dizendo que acha que a dela já é uma doença, e a Nildinha está dizendo também que é doença. Bom, já vamos falar disso já já. Né? Quem achou que eu ia esquecer está aqui. Nosso desafio da água. A Sandra lançou esse desafio e eu brinquei na semana passada e eu vou persistir com isso. Eu disse que eu virei a guardiã do desafio da água. Então, a Sandra não está aqui, mas deixou uma fiel escudeira, que sou eu. Então, bora lá começar a beber água. Se você ainda não pegou a sua água, corre lá para pegar. Eu não sei aí onde você está, mas aqui em Indaiatuba, uma cidadezinha do interior onde eu moro, tá quente pra caramba. E o desafio da água é você se desafiar a tomar o dobro de água que você vinha tomando, aumentar a ingesta de água, porque a hidratação é fundamental no tratamento da ansiedade. Então, bora lá, vamos começar. Eu vou começar aqui, começa aí também. Delícia, muito bom. Deixa eu ver, a Daiane está dizendo que toma remédio já faz 1 ano, mas ainda tem crise, o que eu faço? Ah, Sandra, Tintim, bebendo sua água aí também. Boa noite, Solange, seja bem-vinda. Pois é, né? Nós temos algumas lives nos nossos canais, Daiane, inclusive o que fazer numa crise de ansiedade, no momento de uma crise, e também o que não fazer no momento de uma crise. No nosso canal do YouTube, aqui no Instagram, no Facebook, a gente tem uma live que fala exatamente sobre isso. A Caroline está dizendo que acha que a ansiedade dela não é normal. Boa noite, Valéria. Não é normal mais não. Quando estou bem, a cabeça fica como se tivesse um gatilho. Só penso no medo de passar mal. Fico angustiada, com nó na garganta, vontade de chorar. O médico me passou Ancitec. Sim, né? Com certeza a gente já está aí falando de uma ansiedade que não é mais simplesmente uma ansiedade normal. A Pezinho Coutinho, ela disse que tem muitas dúvidas ainda, né? A Elizabeth de São Gonçalo. Quanta gente, né? São Gonçalo e Rio de Janeiro também, né? Pois é. Que bom, né, que você está aqui. Esse aqui é o Chega de Dúvidas sobre Ansiedade. Acompanhando a gente, você vai tirando suas dúvidas, todas elas. Então, vamos lá. Existe uma ansiedade, gente, que é considerada ansiedade normal, natural. Que ansiedade que é essa? É aquela que todo mundo tem. Olha só, eu disse todo mundo. Todas as pessoas, em algum momento da vida, ficam ansiosas. E como que isso acontece? A gente fica ansioso, e a ansiedade é medo do futuro, quando a gente está com medo de algo que vai acontecer e a gente acredita que não vai dar certo, ou que a gente não vai dar conta, ou que aquilo não vai acontecer como a gente está planejando. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho uma apresentação no trabalho para fazer. Sei lá, vai vir um diretor dos Estados Unidos, eu vou ter que fazer uma apresentação em inglês no meu trabalho. E eu domino mais ou menos o inglês. É natural que eu sinta a ansiedade, que eu tenha medo de as coisas não darem certo. Porque o medo, ele é a base da ansiedade. E medo é um mecanismo de proteção. Quando eu sinto medo, eu tento me proteger. Então, imagine que eu estou me preparando para essa apresentação de trabalho e eu fiquei com esse medo. O que eu faço? Eu vou estudar mais, eu vou me preparar melhor, eu vou pedir ajuda. E isso vai garantir que eu consiga me sair bem naquela apresentação. Então, ansiedade e medo do futuro. E essa ansiedade normal, natural, ela vem diante desses desafios. Beleza, aí o desafio acontece. Chegou o dia da minha apresentação, fiquei nervosa, tive dor de barriga, mas fui lá, consegui apresentar, deu tudo certo. Aí eu relaxo. Volto para a minha vida normal, não fico mais pensando naquilo, fico de boa. Então, essa é a ansiedade normal, natural. Todo mundo tem diante dos desafios, mas ela passa assim que o desafio acontece, que o evento se processa e dá tudo certo. Tá. Leonice, boa noite, seja bem-vinda, Leonice Almeida. Isso, São Gonçalo do Rio de Janeiro. Tem bastante gente do Rio de Janeiro na nossa live, que legal. A Aline está dizendo, eu parei com o remédio e tento trabalhar minha mente, mas está difícil. Tá.
Isso é um assunto importante também, porque a gente pode e deve parar com a medicação quando a gente tratou a nossa ansiedade na base dela, quando a gente resolveu aquelas programações mentais negativas que geram ansiedade em nós, tá? Que geram os medos, que levam a gente para o futuro com medo de não dar certo. Então, se a gente para a medicação sem ter tratado a nossa ansiedade na raiz, a gente corre o risco de voltar a ter crises, de ficar mal novamente, né? Fica difícil mesmo. A Caroline está dizendo, quando eu estou na crise e quando eu sei que está muito forte, meu coração parece que deixa de dar uma batida e volta muito rápido. Não sei se isso já aconteceu com vocês, eu fico com mais medo ainda. Essa a gente pode chamar até de uma taquicardia, uma batida fora de lugar, ou uma batida mais forte do coração, tem muito a ver com ansiedade, sim, Caroline. A gente sabe que a ansiedade, ela é medo, e o medo aumenta a produção de um hormônio chamado adrenalina. E a adrenalina, ela força o nosso coração a bater um pouco mais forte, ela deixa os nossos sentidos mais aguçados para nos preparar para a luta ou fuga. Só que geralmente na ansiedade não tem um perigo real acontecendo. Então, a gente tem uma descarga de adrenalina sem necessidade, sem ter um medo real acontecendo. E de tanto isso acontecer, é como se esse disparo de adrenalina fica meio desregulado. O que vai te deixar tranquila, eu imagino, Caroline, é você consultar um cardiologista para checar se está tudo bem com o seu coração. Aí você foi lá, fez os exames e ele disse, olha, Caroline, volta para casa, está tudo bem com o seu coração. Acredite e trate a ansiedade, tá bom? Porque senão você vai continuar sentindo isso que você está dizendo aí. Tem mais gente falando aqui comigo. Ai, desculpa, eu esqueci seu nome, eu já te perguntei seu nome na semana passada e eu esqueci de novo. AR667345, fala para mim o seu nome para eu responder você te chamando pelo nome. Ela está dizendo que está com ansiedade generalizada e está perguntando se pode ter um infarto por isso. Espera só um pouquinho, já vou responder sua pergunta também. A Viviane está dizendo que tem muito medo do futuro. Aline, isso, me perdoe, viu? A gente esquece tanto nome, tanta gente, pelo amor de Deus, a gente acaba confundindo. Aqui tem uma Aline também, a Aline Nogueira, que é da cidade de Lorena, aí na Via Dutra, né? Lorena é São Paulo ainda, né? De nada, Carolina, ela está agradecendo por eu explicar, de nada, estamos junto aí, vamos lá. Então, a gente pode ter um infarto por causa da ansiedade generalizada? Não, se o seu coração estiver funcionando bem, se tiver tudo certo com o seu coração, se você não for uma pessoa hipertensa, ou se você for hipertensa, mas você tomar remédios para sua hipertensão e manter a sua pressão nos níveis normais, não, você não corre o risco de ter um infarto. Ansiedade não mata, tá bom? O que precisa saber? Se não existe algum outro problema no coração, ou hipertensão, que aí sim, mas não é exatamente a ansiedade que vai te matar, é esse contexto, esse conjunto, tá bom? A gente tem algumas lives também falando sobre essa questão, né? Sobre se a ansiedade mata ou não mata. E não mata, tá bom? Então fica tranquila, apenas pesquise se está tudo bem com a sua pressão arterial e com o seu coração. Vamos lá, boa noite, Vani, seja bem-vinda. Bom, eu estava falando que existe, então, essa ansiedade, que é uma ansiedade natural, normal, e existe aquela ansiedade que a gente chama de ansiedade patológica. É a ansiedade que já virou uma doença. Ou seja, mesmo quando não tem desafio nenhum, quando está tudo bem, está tudo fluindo, a gente está com a mente acelerada, preocupada demais, não dorme direito, está sempre trêmula, nervosa, ansiosa. A gente usa essas expressões, eu estou sempre ansiosa. Estar ansiosa é uma série de sintomas todos juntos ali. E quando a gente já tem ansiedade neste nível, ela já não é mais uma ansiedade normal, natural. Ela é uma ansiedade patológica. E é importante você saber se você tem uma ou a outra. Porque se você tem aquela ansiedade natural, normal, que eu estava falando agora há pouco, não, você não precisa tratar isso. Talvez você precise desenvolver estratégias, mecanismos para lidar com mais tranquilidade com os seus desafios.
mas não necessariamente você precisa tratar essa ansiedade. Agora, se ela é uma ansiedade que já foi para o campo da patologia, ela já virou uma doença, bom, como qualquer doença, precisa sim ser tratado o quanto antes. Bom, eu vou fazer uma outra pergunta para você e aí você coloca para mim aí nos comentários, tanto aqui do Facebook quanto aqui do Instagram. Qual é o seu maior medo na vida? E se você tiver mais de um, pode colocar aí nos comentários também. A Rose está dizendo assim, sobre a resposta sobre o infarto, até respirei fundo, né? Até soltou o ar, né? Ufa, quer dizer que a ansiedade não mata? Não mata, gente. Não, não mata. As pessoas não morrem por causa da ansiedade. Elas podem morrer, inclusive, porque a ansiedade que não é tratada ou que se prolonga durante muito tempo desenvolve doenças correlatas, desenvolve derivações de outras doenças, como a hipertensão, por exemplo. Hipertensão sem controle, sem exercício físico, sem alimentação saudável, sem medicação, pode subir de repente, sim, dá um pico e você pode ter um infarto, tá bom? Então, é o conjunto, olha só que interessante, a manutenção da vida que a gente precisa fazer, a gente precisa cuidar de tudo, não adianta cuidar só de uma coisa, né? A Caroline está perguntando, a ansiedade patológica tem cura? Já vamos falar disso já já. E a Viviane está dizendo, medo de morrer. Que mais? A Sandra está dizendo que a internet dela está bem ruim. Na praia, né? A internet nem sempre pega bem, dependendo de onde a gente está. A internet não é muito boa. Tudo bem, Sandra, segue aí. A gente está contigo e você está com a gente, mesmo com a internet meio capenga. E enquanto vocês respondem aí sobre os seus medos, por enquanto tem uma galera falando aqui, ó. A Viviane disse que tem medo de morrer. A Rosângela também tem medo de morrer. Gente, água. Vamos lá para a segunda etapa. Eu vou beber essa garrafinha até o final, hein? Todinha. 500 ml de água. Então, manda ver também a sua água. Vamos lá. Até porque a gente fala sem parar na live, né? Eu brinco, falo engata uma primeira e vou. E aí dá sede mesmo. Boa noite, Tati Gouveia. Seja bem-vinda. Pessoal do Instagram, responde aqui para mim. Qual é o seu maior medo na vida? Gente, vocês sabiam? Nós fizemos uma pesquisa recentemente e a gente perguntou qual que é o seu maior medo na ansiedade, né? A gente distribuiu essa pergunta para várias pessoas e o medo de morrer ganhou. As pessoas têm muito medo de morrer, né? A Cássia também está dizendo medo de morrer, medo de doenças. Aline, obrigada, diz que gosta muito da gente, obrigada por nos ajudar, tamo junto. Caroline, eu tenho medo de ter uma doença, deixa eu ver aqui, peraí. Medo de ter uma doença séria, de morrer, de perder os meus filhos, a minha mãe. Olha a lista de medos da Caroline, bastante coisas, né? Bom, todos esses medos, eles fazem parte do quadro de ansiedade. Por que ansiedade? Qual que é a base da ansiedade? Medo. Lembrando sempre que eu já falei, o medo, ele é uma emoção básica e natural em todos nós. Se nós não tivéssemos medo nenhum de nada, a gente não duraria mais 15 minutos, porque a gente não ia se proteger. A gente não ia olhar para atravessar a rua, a gente não ia se preocupar em pular de algum lugar alto. É porque a gente tem medo, que é uma emoção instintiva em nós, que quer preservar a nossa vida. É por isso que a gente está vivo aqui. Agora, todos esses medos, medo de ter uma doença séria, também é um medo natural. Eu também não quero ter uma doença séria, né, e ter que lidar com isso. Medo de morrer, de perder os filhos, de perder a mãe. Quando isso é uma coisa constante, fica martelando a sua cabeça, você está num quadro de ansiedade. Você está se projetando, na verdade, para o futuro e pensando nas coisas ruins que podem acontecer. Seus filhos morrerem, sua mãe morrer, você ficar doente. Presta atenção como o medo, ele é sempre uma projeção. Eu estou sentada numa cadeira pensando em algo que pode vir a acontecer. E aí, quando eu penso nisso, ai meu Deus, me dá uma apreensão, o peito aperta, fico nervosa, fico tensa, fico com a cabeça tentando achar soluções para que isso não aconteça. Não é assim, gente?
Deixa eu ler aqui mais um pouquinho de comentários. A Rose está dizendo assim: eu mudei os hábitos, sempre fiz atividade física, mas na pandemia diminuiu. Diminuiu as bebidas, vinho só de vez em quando. O médico passou vários exames, vou marcar para fazer, estou na menopausa. E eu também, sei bem o que você está falando. Pode ser isso que desencadeia tudo isso. Estou com 49 anos. É uma pergunta, né? Sim, as mudanças hormonais na nossa vida, principalmente a mudança de nós mulheres, né? Então, a mulher é regida por hormônios, uma hora a gente está na menstruação, outra hora a gente está na gravidez, outra hora a gente está na menopausa, e essas mudanças hormonais, né? Tipo esse sobe e desce de hormônios, colaboram para que a ansiedade aumente, sim, tá? Até desenvolver quadros de depressão. Então, esses cuidados que você está tendo com você, Rose, são perfeitos. Continue nisso, melhore isso cada vez mais para que você se sinta bem. Saúde, olha, eu vou contar uma coisa para vocês que talvez seja uma novidade. Saúde não vem de graça, tá, gente? A saúde não vem de graça. Nós temos, lógico, um estado de saúde que está em nós, mas a manutenção da saúde cabe a nós. Vamos se alimentar direito, exercícios físicos, perfeito para melhorar a questão da saúde. Deixa eu ver aqui mais medos que o pessoal escreveu aqui para mim. Peraí. Vamos lá. Solange de ficar doente, internada, morrer. Ainda mais em tempo de Covid, né, Solange? A Tati disse que tem medo de perder o controle. A Aline tem medo de morte. A Elizabeth, medo de ter câncer, porque os meus pais tiveram e morreram, né? Um trauma perder os pais dessa maneira. Então, sim, né? A gente fica com medo. E a Tati está dizendo que quando vai menstruar fica muito ansiosa, é a pior época. Sim, né? Na menstruação é uma alteração hormonal grande e a gente chama isso de um gatilho fisiológico, é um gatilho interno que dispara, sim, a nossa ansiedade. Então, é importante também cuidar da saúde, conversar com o seu ginecologista, ver o que pode ser feito para que você tenha menos oscilações hormonais durante esse período, tá bom? Vamos lá, a Caroline disse que tem medo até do escuro. Pois é, né? Na ansiedade vale tudo, medo de tudo, né? A Shirley está dizendo que ela também. A Aline está dizendo que tem medo de morrer e de viver. Olha que triste, né? Eu falo que quem tem medo de morrer e também tem medo de viver está numa espécie de limbo, né? Não está nem aqui e nem está lá. Então, fica junto com a gente, acompanha o nosso trabalho, assista aos nossos vídeos, pratique aquilo que a gente ensina para você sair desse limbo, né? A morte, a gente não precisa se preocupar com a morte. Olha que curioso. A morte virá, né? Esses dias eu li um poema bem interessante, eu não vou lembrar agora detalhes, mas ele dizia assim: se você vai ser rico ou vai ser pobre, se você vai morar num palácio ou vai morar numa cabana, se você vai se casar ou não, se vai ter filhos ou não, ninguém sabe quando você nasce. Mas existe uma certeza, você vai morrer um dia. Então, talvez a gente não deva se preocupar realmente com a morte, ela vem, né? A gente precisa cuidar da vida, porque antes da morte existe a vida, né, Caroline? A Caroline, não, a Aline que disse isso, né? Boa noite, Rosana, seja bem-vinda. Eu tenho medo de sair de casa sozinha e passar mal. Eu estou imaginando, Rosane, que isso já te aconteceu, né? Você já saiu de casa sozinha e já passou mal. Ou passou mal em casa mesmo, mas foi apavorante para você. Isso traumatiza. Depois que a gente fica traumatizado com uma experiência assim, simples fato de pensar em se aproximar de algo que aumenta o nosso medo, pronto, a gente já fica com medo. Então a gente já não faz. Porque uma das maneiras da gente se preservar, se cuidar para não acontecer algo de ruim para a gente é não fazendo as coisas, né? Olha que interessante. Então, não sair de casa é uma forma, ok? A Gene Silva está dizendo: eu tenho medo da morte, penso muito nisso, difícil até para viver desse jeito. Eu não tenho dúvida, né? É como eu acabei de dizer. A gente passar a nossa vida pensando na morte é um desperdício, porque ela virá, tá, gente? A gente não precisa se preocupar muito, não, que cedo ou tarde ela vai chegar. A Tati Gouveia está dizendo: eu tenho tireoide de Hashimoto, acho que isso também piora a ansiedade. Sim. E com isso, acho que mexe com todos os hormônios. Sim, a tireoide é uma glândula muito importante que rege a produção de vários hormônios no nosso corpo. A Vani está dizendo: às vezes eu estou conversando com alguém, vem aquela tontura, me afasto e fico no meu canto e volto a ficar bem. O que pode ser? Olha, embora a tontura, Vani, seja um dos sintomas de ansiedade,
a tontura pode estar associada a outras doenças também, labirintite, por exemplo. Então, é importante você consultar o seu médico para ter certeza que você não está com nenhuma outra doença ou nenhum outro desequilíbrio físico que provoque a tontura, tá bom? Na ansiedade, às vezes acontece a tontura por causa do que a gente chama de hiperventilação. A gente respira com força, naquela intenção de encher o peito de ar, porque a ansiedade dá falta de ar, né? Da sensação de falta de ar. Aí o que acontece? A hiperventilação, respirar com muita força e fundo muitas vezes, dá tontura, tá bom? Agora, uma tontura aleatória, que aparentemente vem do nada, é importante você consultar o seu médico para descobrir o que pode estar acontecendo, tá bom? Boa noite, Gleciana, seja bem-vinda. A Vani está dizendo que também tem uma questão com a tireoide, o hipertiroidismo. Tanto o hipertiroidismo quanto o hipotiroidismo, as doenças da tireoide mexem muito com a questão dos nossos hormônios e são também uma doença gatilho para ansiedade e algumas vezes até ela é decorrente de uma ansiedade que não foi tratada a contento ou não foi tratada de jeito nenhum, né? Então existem essas doenças que se desenvolvem a partir da ansiedade. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. A Rose está dizendo assim: as pessoas gostam de desabafar comigo. Eu estou evitando ouvir problemas alheios, não estou lidando nem com os meus. Eu sinto tudo, já tive crises. Estou com medo de se transformar em depressão. Hoje saí da cama às 13 horas, depois me senti culpada. Está afetando a minha vida. Pode ser a tireoide também? Tudo para mim é novidade. Então, né, para a gente saber se existe um problema com a tireoide, Rose, você precisa consultar um médico, um clínico ou um endocrinologista para fazer os exames de sangue que acusam alterações na tireoide, tá bom? Uma coisa que é importante é a gente lembrar que a ansiedade, quando perdura por muito tempo sem tratamento ou com um tratamento que é insuficiente, pode desenvolver um quadro de depressão. Aí a gente vai ter o transtorno misto, ansioso, depressivo. Então, ora a pessoa está no pico da ansiedade e ora está assim, sem conseguir sair da cama, né? De nada, Vani. Seguimos aqui. A Geni está dizendo, ficar muito preocupada, apreensiva, com medo pode causar tontura e palpitações? Pode. Por quê? Medo aumenta a produção da adrenalina, aquele hormônio que coloca a gente no estado, ativa em nós o mecanismo de lutar ou fugir. E sim, ele aumenta batimento cardíaco, ele aumenta a nossa capacidade respiratória, então deixa a gente mais acelerado, agitado. Então pode acontecer sim, tá bom? Quem mais? A Gleiciana também tem hipotiroidismo. Olha quanta gente com desequilíbrios da tireoide. Eu vou fazer um comentário aqui meio à parte, mas que também tem bastante a ver com a questão da ansiedade. A gente estuda uma coisa chamada psicossomática, que é a causa psíquica, podemos dizer assim, das doenças. As doenças, elas não começam no corpo, gente, né? A doença não começa no corpo, a doença ela começa no nosso emocional, na nossa mente, eu diria até que no nosso espírito, tá? Então, quando a gente tem questões mal resolvidas dentro da gente, a gente não para olhar para isso, não faz uma terapia, não cuida, não ressignifica os nossos traumas, a gente tende a adoecer com mais facilidade. Vamos pensar na tireoide. Onde a tireoide fica? Mais ou menos aqui assim, né? No nosso pescoço. Bem no caminho onde está a nossa garganta, onde está o que a gente chama de órgão fonador, que é por onde sai a nossa fala, né? Então, todas as coisas que estão aqui dentro, passa ar aqui, passa comida e sai a nossa fala. Pessoas com problemas na tireoide, geralmente, depois você me fala aí se fez sentido para você, são pessoas que têm por hábito engolir sapos. Pessoas que ouvem coisas e não conseguem retrucar, pessoas que têm muita necessidade de agradar a todo mundo. Isso também são características dos quadros de ansiedade, mas pessoas que vivem engolindo sapos tendem a desenvolver problemas na tireoide. Então, conta aí para mim se isso faz sentido para você, se você se sente assim. Boa noite, Sirlene.
seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui, o que mais falaram para mim? A Caroline está dizendo que a falta de ar, acho que é a parte mais horrível. Teve um dia desse que fiquei mal uns 3 dias. Na cabeça eu estava mal, mas na real eu não tinha nada. Como que pode a mente da gente nos enganar desse jeito? Misericórdia. Pois é, Caroline. Os estudos mostram que a nossa mente, o nosso cérebro, tem uma tremenda influência sobre o nosso corpo. Tudo começa aqui. A gente está pensando sobre algo ruim, que a gente acha que vai dar errado, que a gente não vai chegar a tempo, que a gente não vai conseguir. É óbvio que o nosso corpo se mobiliza para isso também. Quando eu estou preocupada, eu estou me preocupando de algo, ou seja, vai acontecer lá na frente, eu já estou me ocupando agora, isso é preocupação. O que acontece? Eu estou me colocando tensa e o meu corpo fica preocupado. Não tem uma cabeça separada do corpo, um cérebro separado do corpo. Tudo acontece ao mesmo tempo. Se eu estou triste, o meu corpo está triste. Se eu estou com raiva, o meu corpo está com raiva. Se eu estou cheia de mágoas, se eu não consigo perdoar, o meu corpo fica cheio de mágoas e não consegue perdoar também. Aliás, o nosso corpo é a parte mais densa do nosso todo, porque nós somos uma mente, uma emoção, um espírito, um corpo. O corpo é a parte mais densa, é aquela parte que a gente belisca e dói. Ele é o último a soltar os traumas, ele é o último a soltar as mágoas. Se você briga com uma pessoa que você gosta muito e você fica muito chateada com ela, você chora, fica triste, beleza, então você está colocando as suas emoções nessa questão, os seus pensamentos, e o seu corpo também está envolvido nisso. Bom, aí você ficou triste uns 2 dias, depois você falou, deixa isso para lá, já passou, foi uma bobagem, pronto. As emoções, os pensamentos começaram a se aliviar, né? Eu quero fazer as pazes com ela de novo, vou procurá-la e vou conversar com ela. Bom, então, mente e emoções, ok. Você vai abraçar essa pessoa, o seu corpo fica tenso na hora, porque ele ainda talvez não tenha soltado a chateação que aconteceu naquela briga, naquela desavença, porque o corpo ele é o último a soltar. Por isso que quando a doença chega no corpo físico, é mais fácil mais difícil, perdão, da gente se liberar dela. Então, cuida da cabeça, cuida das emoções, se você quer ter um corpo saudável, porque não tem nada separado aqui, tudo uma coisa só. A Sandra disse aqui, a mente mente, né? Ela mente, inclusive, que a gente pode estar vivendo situações que não são reais, medos que a gente não precisaria estar sentindo, porque ela está criando situações lá na frente. Vocês já repararam? Eu vou chutar um número alto, porque esse número é alto mesmo, que 95% das coisas pelas quais a gente perde o sono, achando que vai dar errado, que a gente não vai conseguir, elas não acontecem. 95%, gente, é um número altíssimo. Quase 100, né? Quase 100%. Então, às vezes, você passa lá uma semana sem conseguir dormir, porque, sei lá, com medo de ser mandado embora, ou com medo de não conseguir fazer a sua apresentação de trabalho, ou com medo de não chegar a tempo em alguma coisa, e no dia você chega lá, não dá nada, dá tudo certo. E aí você já passou uma semana sem dormir. Já parou para pensar nisso? É a mente mentindo para você. Então, fica de olho, para pegar a mente no pulo, né? A gente fala que a gente tem que pegar a mente no pulo. A Rose está dizendo assim, eu estou fazendo exercício da respiração diafragmática, estava fazendo errado, gostaria de fazer tratamentos alternativos, estou pesquisando sobre os florais e o mindfulness. Sim, atenção plena. Esse é uma maneira bem interessante da gente cuidar da nossa ansiedade, já que a ansiedade é uma projeção do futuro, ficar no presente com atenção plena ajuda a tratar a ansiedade. Lá, a Tati está dizendo que ela é assim, ela não sabe dizer não, né? E antes engoli muitas coisas, hoje em dia não. Então, né, o que eu acabei de falar, só que aí agora pode ser que o corpo já tenha assumido aí uma questão na tireoide que vai precisar ser tratada agora clinicamente, tá? Então é isso mesmo. A Rose disse, eu fui no psicólogo, ele me disse que eu sou esquizofrênica. Sou médium de um centro espírita, nunca mais voltei. Medicina e espiritualidade às vezes não se conversam, né, Rose? Eu sei que eu tenho que mudar as vibrações, mas no atual momento que passamos, nem sempre é possível. Na semana passada,
na terça-feira passada, nós fizemos uma live chamada Como Me Manter Positiva. É um desafio mesmo, gente. Sim, acontecem muitas coisas. Falta dinheiro, tem essa questão da Covid, a gente se desentende às vezes com as pessoas, a gente adoece de vez em quando, tá? A grande questão é que a negatividade que acaba acontecendo por conta dos eventos externos precisa ser um lugar de passagem. Então, eu fiquei triste, fiquei para baixo, fiquei com raiva, fiquei com medo. Tudo bem, são emoções naturais em nós. A questão é, o que é que você vai fazer com isso? Vai ficar aí sentada, agarrada com a sua negatividade, sofrendo para baixo? Não, solta isso. Né? Encontre alternativas. Se você não assistiu ainda, Rose, assista a live da semana passada. Está aí nas nossas redes, no Face, no Insta, no YouTube. Assiste, porque lá a gente deu dicas bem bacanas de como manter a positividade, né? Não ficar nessa coisa de negativismo o tempo todo, porque isso adoece a gente também. A Vani está dizendo aqui no Instagram, já aconteceu isso comigo, ficar prevendo as coisas antes de acontecer e hoje ficou as consequências. Sim, né, quando a gente passa uma boa parte do tempo só focado no futuro, num futuro negativo, a gente desencadeia um quadro de ansiedade. Aliás, isso já é ansiedade. E se isso é crônico, sinto muito, transtorno de ansiedade precisa de tratamento. Bom, nós falamos sobre os vários medos, vários de vocês colocaram aí a quantidade de medo que você tem. E o que a ansiedade tem a ver com isso? Tudo, né, gente? Acabei de explicar. Ansiedade tem tudo a ver com isso, porque medo é a base da ansiedade. Essa projeção para o futuro, pensando no pior, já é o medo. Agora, existe uma questão que é importante a gente olhar. Tem gente que diz assim, eu acho que a minha ansiedade, ela é natural, eu não tenho ansiedade patológica, não. Eu sou uma pessoa nervosa, sou meio tensa, sou bastante preocupada, mas eu não tenho ansiedade patológica, não. Né? E aí eu pergunto, será que isso é possível? Se você vive com a sua mente cheia de pensamentos negativos, se você tem uma preocupação exagerada com o futuro, se eventualmente você dorme mal por causa dessa mente ansiosa, olha, se você ainda não tem um transtorno de ansiedade, você é um forte candidato, uma forte candidata para desenvolver um transtorno de ansiedade. A gente costuma dizer que você pertence ao grupo de risco. Né? Então, às vezes a pessoa fala assim, é que eu sou assim mesmo, em casa todo mundo é assim, minha mãe é ansiosa também, meu pai, eu estou acostumada com isso. Ou então você diz assim, não, é por causa que eu tenho, sei lá, um trabalho para apresentar, por isso que eu estou assim, nervosa, tensa e ansiosa. E sem se dar conta, isso vai ficando crônico, vai aumentando, vai ficando constante, e aí você mergulha num quadro de ansiedade. Então, para saber se você tem que tratar a sua ansiedade, como é que eu sei se eu tenho que fazer tratamento, você precisa ficar atenta para essas coisas que a gente está colocando aqui. Boa noite, Érica, seja bem-vinda. A Érica está dizendo, eu tenho ansiedade ou depressão. Quando dá crise em mim, eu não quero ficar em casa, preciso sair de casa, andar ou andar de carro com meu marido. Não tenho vontade de ficar em quarto. É ansiedade ou depressão? Então, né? É difícil para a gente, Érica, só com essas informações, dizer para você o que você tem. A gente precisa de mais dados, de uma aproximação maior sobre a sua situação, de outros elementos. A ansiedade, ela não tem só esses sintomas que você acabou de relatar. Sim, pode ser uma ansiedade. Começo a ficar agitada, preciso me distrair, ver outras coisas. Mas não é só isso. Você pode ter batedeira no coração, você pode sentir falta de ar, você pode ser uma pessoa muito preocupada, você pode ter dificuldade para dormir. Tudo isso são sintomas, né? Coisas isoladas não são ansiedade. A ansiedade é um conjunto de sintomas. Por isso que a gente chama, inclusive, de transtorno. Transtorno é o conjunto de sintomas que uma pessoa manifesta, não é igual para todo mundo, né? Existe uma lista de mais de 100 sintomas, tanto físicos quanto emocionais, e se você tem uma quantidade deles há pelo menos 6 meses, isso está atrapalhando a sua vida profissional, sua vida de relacionamento, sim, pode ser que você tenha um transtorno de ansiedade. E a ansiedade de muito tempo, que não é tratada como deveria, ela pode também desenvolver um outro transtorno, que é a depressão. Aí você vai viver um transtorno misto ansioso depressivo. Acontece com bastante gente. A Vani está dizendo aqui, eu já li o que a Vani disse, né? Que ela já
foi uma pessoa de ficar prevendo as coisas do futuro, né? E agora acaba vivendo as consequências disso. Ok, Rose, assiste lá, depois você conta pra gente. Bom, eu tenho uma outra pergunta para vocês, tanto aqui do Instagram quanto a galera aqui do Facebook. Você saberia dizer qual que é o nível da sua ansiedade? Estou imaginando que você já percebeu que você tem uma ansiedade que não é uma ansiedade normal, é um transtorno de ansiedade, uma ansiedade patológica, que sim, precisa de tratamento. Então, você saberia dizer para mim se a sua ansiedade é leve, seu transtorno é leve, é moderado ou grave? Vamos beber água enquanto você pensa e escreve aí para mim, tá bom? Bora lá para o nosso desafio de beber o dobro de água que a gente vinha bebendo. Bora lá. Eu já estou quase na metade aqui da minha. Vamos lá. Então, bom, talvez você nem saiba, né, ou nem soubesse que a ansiedade tem graus. O transtorno de ansiedade, ele tem níveis. É como você subir uma escadinha de 3 degraus. Começa ali no nível leve. Então, no nível leve é mais simples, os sintomas eles são mais leves, eles acontecem mais ocasionalmente, você consegue administrar melhor, mas não é aquela ansiedade natural. Eles acontecem mesmo quando você não tem desafios pela frente. Quando a ansiedade ela está num grau leve, muitas vezes você consegue tratá-la apenas com a mudança de hábitos, como alguém contou aqui para mim agora há pouco. Estou bebendo menos, estou praticando exercício físico, estou me alimentando melhor. Às vezes você consegue reverter um quadro e voltar para uma ansiedade normal, natural. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Boa noite, Tatiane. Seja bem-vinda. A Tati Gouveia está dizendo que ela acha que a ansiedade dela é de média para alto. A Aline está dizendo que é grave. Sim, deixa eu ver aqui o que a Caroline falou. Eu fico muito para baixo, só vivo em casa cuidando dos meus filhos, não saio muito, não sou de ir muito em casa de amigas, e quando quero sair, meu marido não me ajuda, ele não me entende. Aí já começa a vir aquele nó na garganta, uma angústia, vontade de chorar. Como aliviar essa angústia? A Rosângela disse que a ansiedade dela é de grau grave. Responde para mim, Caroline, o que você acha da sua ansiedade? Ela é de grau leve, moderado ou grave? Pois é, né? Os eventos da vida, Caroline, podem nos levar para um quadro de ansiedade ou de depressão. Mas quem está, eu brinco, né? Eu falo, quem está no centro da roda viva é você. Então, comece a se perguntar, o que tem de meu nisso tudo? Como é que eu posso mudar essa situação, reverter esse quadro? Né? Relacionamentos, eles podem nos colocar para cima, podem nos colocar para baixo, podem nos ajudar a avançar na vida, podem puxar a gente para baixo e para trás, né? Então, é importante esse questionamento. A gente trabalha bastante com esse assunto nas nossas páginas também. Como é que eu faço para mostrar para as pessoas com quem eu vivo a respeito da minha ansiedade, de como eu me sinto, como conseguir ajuda das pessoas. Nós temos vídeos, lives falando de todos esses assuntos, viu, Caroline? Dá uma pesquisada. Se você não encontrar, chama a gente no inbox e a gente te ajuda. Como é que é, Valéria? A dela é um combo, né? É leve, moderado e grave. A Érica está dizendo, a minha é leve, dura uns 10 minutos, tomo chá de erva cidreira, já tomei Rivotril, mas evito tomar. A Caroline está dizendo que acha que a dela é grave. Antes de sair já fico pensando besteira, aí começo a passar mal, já começo a suar, se eu bater de frente com alguém que eu não gosto, já me dá tremedeira, fico tonta, se eu estiver em lugar muito cheio, já passo mal também, fico com medo de passar mal na frente de todos. Sim, uma ansiedade grave, bem avançada, né? A Érica está dizendo que tem retinopatia diabética nos olhos, retinopatia, né? Faz tratamento, tem medo de dormir e acordar sem enxergar. Medos do futuro novamente, né? Imagine que isso de repente aconteça, você vai precisar lidar com isso. Enquanto não acontece, é fazer o que você está fazendo, tratar, ficar no presente. Por enquanto, você trata e enxerga. Pensa nisso. Né? Tira esse pensamento do futuro, venha para o presente. A Jenny está dizendo, vivo ansiosa e apreensiva com tudo. Acho que está mais grave. Vamos lá.
A Tatiane está dizendo, peraí, deixa eu pegar desde aqui de cima. A Tati Gouveia, porque antes eu fugi do serviço quando tinha ansiedade, agora tenho serviço, mas fico lá. Ah, que bom, né? Está conseguindo lidar um pouco melhor. Eu controlo se não sair da rotina. A Tati está dizendo, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, pânico e depressão. Tomo remédios e faço terapia. Muito bem. Ivone Santos Silva, seja bem-vinda também. Boa noite. A gente está falando dos graus da ansiedade, né? A ansiedade no grau moderado, ela já tem sintomas mais fortes, né? Como vocês já devem imaginar. E aí a gente já começa a achar que há algo de errado com a gente, tá? Nossa, eu acho que eu não ando bem, eu não estou conseguindo sair de casa, está começando a ficar difícil, estou preocupada demais, estou perdendo sono. Tá, aí geralmente a gente começa a pensar em procurar ajuda, comentar com as pessoas, olha, eu não ando bem, ando muito nervosa, né? Assim, tá. Mas ela ainda pode ir para um grau pior, que é o grau grave. E no grau grave, a gente pode acabar desenvolvendo até crise de ansiedade, crise de pânico, porque a ansiedade evolui, tá? Então, quando a gente sabe que tem uma ansiedade e ela já saiu do natural, já foi para o leve, já passou para o moderado, gente, já passou da hora de procurar ajuda, de ir realmente atrás de um profissional da área da saúde que vai te ajudar a lidar melhor com a sua ansiedade. Tem mais gente aqui. Boa noite, Marisa. A Tatiane está dizendo, eu demorei para procurar ajuda e quando fui já estava com TAG. Pois é, exatamente por causa disso, né? A ansiedade evolui, ela começa, como é que a gente fala isso? Ela é insidiosa. Você vai ficando um tanto mais preocupada, não dorme muito bem, fica nervosa, acha que é assim mesmo, principalmente se você já cresceu num ambiente onde existe ansiedade, às vezes a mãe é ansiosa, o pai é ansioso, parece normal. E quando a gente vê, a gente já está com um transtorno desenvolvido. Acontece. É lá. Foi indo e um dia explodiu como uma panela de pressão. É isso mesmo, Tati. Boa noite, Rita. Seja bem-vinda. A Rose, peraí, a Sueli Sul, seja bem-vinda, boa noite. Tenho pânico e ansiedade. Pois é, já tá grave, né? A Rose, acho que a minha também é combo. Amo natureza e consegui ter crise em Muriqui. Os amigos mandam eu arrumar um namorado, ouço conselhos absurdos. As pessoas elas sabem pouco sobre a ansiedade, né? Os estudos sobre a ansiedade, Rose, são novos, né? A gente está aprendendo mais sobre a ansiedade a cada dia. E as pessoas que não têm um transtorno de ansiedade, não têm depressão, elas têm uma espécie de preconceito, acham que é só você arrumar um namorado que você resolve a sua ansiedade. Né? E às vezes a gente arruma um namorado até piora a ansiedade, né? Dependendo de quem é o namorado, a gente não melhora, a gente piora da ansiedade. A ansiedade precisa de tratamento, e tratamento sério. A Rose está dizendo, amo café, agora só tomo de manhã. Muito bem, Rose, café é ansiogênico, ele aumenta a ansiedade, porque ele agita a gente, né? A Caroline está dizendo que fica assim também, é horrível. Eu acho que ela está respondendo para a Caroline. A Gene, né, que respondeu isso para a Caroline. Muito bem. A Tatiane Dias está dizendo que sentia dores no peito, falta de ar, mancha roxa pelo corpo. Olha só, né? É bem aquilo que eu falei. Não existe ansiedade na cabeça, não existe ansiedade nas emoções, existe ansiedade no todo que nós somos, inclusive no nosso corpo, né? É isso mesmo. E a Tati está dizendo também que tem dor de cabeça. Olha só, né? Como a coisa já está generalizada até no corpo, né? Por isso que precisa de tratamento. A Rose está dizendo que também dá vontade de andar. É uma agitação, né, gente, que a ansiedade provoca, né? Então, muitas pessoas resolvem sair andando aí pelo mundo, né? Quando a ansiedade ela está nesse grau mais grave, vem as crises, crise de pânico, crise de ansiedade, é o que faz as pessoas correrem para o pronto-socorro, porque o coração acelera de repente. Às vezes a pessoa está lá sentada vendo TV ou está até dormindo, vem aquela crise de repente e ela tem a sensação de morte, que vai infartar. Aí corre para o pronto-socorro para ouvir do médico, olha, você não tem nada, né? Ou você tem ansiedade. Faz lá o eletro, faz um ultrassom do coração e fala, não, você está bem, sua pressão está normal, volta para casa, né? Então, sim, né? É importante a gente olhar para tudo isso para a gente tratar do jeito certo. Bom, vamos lá. Eu vou fazer mais uma pergunta para você.
Se você já buscou ajuda para a sua ansiedade, então vamos imaginar que você já procurou um médico, um psiquiatra para tratar. Quando foi que você fez isso? O que determinou que estava na hora de você procurar ajuda? O que você sentiu? Qual foi a experiência que você teve que você falou, não, agora eu preciso procurar ajuda? Conta para mim aí nos comentários. A Aline está dizendo assim, se me dá uma dor na unha, pronto, já acho que vou morrer. Nada pode dar errado. Típico da ansiedade, né? Esse medo de ficar doente, esse catastrofismo, né? Então, se eu tô com uma dor na unha, pode ser que seja só uma unha encravada, né? Eu preciso ir lá na podóloga e tirar o cantinho que vai ficar tudo bem. Mas na ansiedade, a gente fica catastrófico. O que é isso? A gente olha para o futuro e com medo a gente piora as possibilidades. Então, não é só que eu estou com uma dor na unha. Eu sei que você está brincando com a dor na unha e eu estou pegando carona na sua brincadeira, mas é exatamente assim. Eu já acho que vou ter que amputar meu dedo por causa daquela dor na unha, né? Isso é catastrofismo, uma visão catastrófica do mundo. Não vai ser só ruim, vai virar uma catástrofe. Vamos lá, quem mais aqui? A Tatiane está dizendo que foi parar no cardiologista, que me encaminhou para o psiquiatra. Peraí que eu quase derrubei aqui. Deixa eu ver o que mais. A Tati Gouveia, desespero, porque eu não estava tendo controle. Quando cheguei no psiquiatra, ele foi falando os sintomas e todos eu tinha. Boa noite, Denise. Seja bem-vinda. Oi, boa noite. Seja bem-vinda. Bora lá. Vamos falar de ansiedade aí. Deixa eu ver quem mais está falando comigo aqui. Lá. A Aline está dizendo que como também ela sente essas coisas, né? Respondendo para a Érica. A Caroline está respondendo para a Aline. Eu fico assim também, tudo já acho que vou morrer. Até se tomo algum remédio bobo, que já sou acostumada a tomar, me dá um medo, sei lá, é inexplicável. E a Rose está dizendo, verdade, eu saí de um relacionamento abusivo, moramos eu e meu filho hoje com 19 anos, tenho um receio de me envolver. Pode ter desencadeado essa ansiedade fora do normal. Criei ele sozinha desde os 13 anos. Experiências traumáticas, Rose, desenvolvem programações negativas em nós. E aí a gente passa a ter muito mais medo da vida, medo do futuro, e medo da vida e medo do futuro é ansiedade. Faz todo sentido. A Rosângela está dizendo que procurou tratamento quando pensou que ia infartar. Ou seja, né, quando os sintomas começam a vir para o corpo. A Tatiane está dizendo que foi quando ela perguntou do sono para o marido, quando ele perguntou do meu sono. Aí percebi que não estava dormindo bem. Desculpa, eu li errado. Aí você se deu conta que você estava provavelmente com insônia, estava acordando durante a noite. Boa noite, Meire Goulart, seja bem-vinda. Deixa eu ver, a Denise está perguntando. Oi, é o certo tomar os remédios direto? Depende do remédio. Alguns remédios são para algumas semanas e eles precisam ser desmamados depois, mas quem tem autoridade para desmamar um medicamento é o psiquiatra que te deu esse remédio, tá bom, Denise? Boa noite, Valquíria, seja bem-vinda. Bom, geralmente a gente busca ajuda para a ansiedade quando a gente tem sintoma físico. Quando o coração dispara, quando a gente começa a tremer, quando a gente começa a ter dor de barriga todo dia por qualquer coisa, quando a gente não consegue mais dormir, a gente corre para o médico para pedir ajuda. A gente poderia ter ido antes, mas a gente nem sabia que era ansiedade. Ou a gente achava que era normal se sentir assim, afinal de contas a família toda é assim, né? Então, esse momento é o momento que a gente busca ajuda, tá bom? Então, é muito importante que você saiba, né? Se você já tem alguns desses sintomas que a gente está falando aqui na live, se você sente, né, que se preocupa demais, que vive tensa, que está mais no futuro do que no presente, não espere a coisa evoluir até chegar no ponto de ter sintomas físicos, porque aí você vai ter que realmente correr, porque a sensação ela é muito desagradável. A ansiedade não mata, eu acabei de falar, alguém perguntou, e a ansiedade não mata, mas ela dá a sensação de morte, e isso é traumático também. Depois que uma pessoa tem uma experiência dessa, ela passa a ter medo de viver, porque a sensação de morrer é muito ruim, é muito negativa. Deixa eu ver o que mais tem aqui.
O pai do meu filho, a Caroline está dizendo, me agrediu na rua, terminei com ele me ameaçou de morte, isso há mais de 5 anos. E nisso deixei para lá, só que foi passando o tempo e vi esses medos de ir andar na rua. Marquei com um psiquiatra e faço tratamento com psicólogo agora. E ela disse que esses meus medos podem estar relacionados a tudo no passado. Sim, né? São traumas, vários traumas aí que você experienciou e que deixaram programações negativas em você e faz todo sentido. A partir desse momento, você não se sente mais segura para andar na rua, não é assim? Pois é. A Aline está dizendo, deixa eu ver, acho grave, tenho até medo. Uhum. A Denise, temos que passar direto no psiquiatra para tomar os remédios? O ideal é que você se consulte com o psiquiatra e não fique tomando remédios aleatoriamente, né? Ele dá remédio para um tempo, depois de um tempo você precisa voltar lá para conferir com ele se é o mesmo medicamento, se é a mesma dosagem, tá bom? Não se deve mexer em medicamentos psiquiátricos sem consultar o médico que te deu esse medicamento. A Tatiane disse, esses dias eu tive crise na hora da caminhada. Percebi quando ia iniciar a caminhada que tive uma tontura, mas tentei ir logo e comecei a chorar sem ter controle. Talvez o medo de ter uma crise piora a crise. Olha que curioso, né? Quando a gente começa uma crise de ansiedade, a gente fica tão focada nela que a gente piora os sintomas, a gente aumenta a crise, porque a gente fica com medo e tá tudo certo, faz parte. É importante lembrar que crise de ansiedade tem começo, meio e fim, que ela não mata, e que você pode diminuir o tempo de uma crise ficando presente, respirando, usando algumas técnicas, a técnica de distração, por exemplo, se distraindo com alguma outra coisa, tudo isso vai te ajudar a voltar para o presente, tá bom? Boa noite, Cláudia Mendes, seja bem-vinda. Vamos lá, e quem é que... Bom, descobri então que eu preciso de tratamento. Minha ansiedade ela é patológica, ela já não é de um grau leve, ela já é de um grau moderado ou grave. Quem que pode me ajudar na ansiedade? Os profissionais da área, de preferência, os profissionais especializados em tratamentos para ansiedade, os que usam técnicas que vão fundo na sua ansiedade, que ajudam você a ressignificar os seus traumas, a modificar essas programações negativas que a gente está falando. Então, uma pessoa que tem medo de sair na rua porque apanhou do ex-marido, ela tem um trauma e ela precisa se fortalecer, trabalhar a ressignificação desse trauma para se sentir confiante novamente, para poder voltar à vida, tá bom? Quem mais? Bom, quando a gente vai ao psiquiatra, ao médico, quando a gente procura um psicólogo, um terapeuta e conta a nossa história, conta os nossos sintomas, esse profissional vai fazer um diagnóstico. Ele vai dizer para você qual é o grau da sua ansiedade, se é só uma ansiedade, se é uma fobia, se é algum outro tipo de transtorno, se você já desenvolveu pânico. E a partir desse diagnóstico, ele vai orientar você para um tratamento. Porque para cada diagnóstico, para cada nível de ansiedade, tem um tipo de tratamento. Alguns tratamentos, sim, precisam de medicação, principalmente no começo. E precisa também daquela mudança de hábitos que a gente sempre fala. Você precisa mudar os hábitos, se alimentar direito, praticar exercícios físicos. Tem várias coisas que você precisa fazer para colaborar para que o seu tratamento dê certo. Quando você tem o diagnóstico e o tratamento, e esse tratamento está em andamento, aí você tem uma terceira coisa que a gente chama de prognóstico, que é uma informação sobre como o seu tratamento vai se desenvolver e em quanto tempo você vai ficar bem. Boa noite, Ista, seja bem-vinda. A Tati está dizendo, eu só tenho pensamentos negativos e até quando durmo tenho muitos pesadelos. Pensamentos negativos e pesadelos são sintomas de ansiedade também. De vez em quando ter um pesadelo, beleza? De vez em quando ter um pensamento negativo, ok. Sempre ansiedade. A gente tem lives também que falam sobre como lidar com os pensamentos negativos. Entra no nosso canal do YouTube, se ainda não se inscreveu, se inscreve lá, chama Chega de Medo e Ansiedade, né? Nenhuma novidade até aqui. Se inscreve, ativa o sininho que tem lá para ser notificado quando a gente publica vídeos novos. E se surgir alguma dúvida, manda mensagem para a gente responde, tá bom? A Aline está dizendo que acha que a ansiedade dela agora está moderada, mas tem hora que é difícil. Sim, né? Conforme os estímulos externos aumentam, a ansiedade tende a aumentar também. Por isso que é importante tratar.
Muito bem. Bom, eu acho que a gente já deu aqui um en passant, né? Para você saber se você precisa ou não fazer tratamento. Então, vou fazer um resumo bem rápido. Distinguir se a sua ansiedade ela é natural ou se ela já é uma ansiedade patológica é a primeira coisa. Existe a natural, existe aquela ansiedade que já é constante. Mesmo quando não tem desafio nenhum acontecendo, você está lá, ansiosa, tensa, preocupada, sem conseguir dormir, preocupada com tudo e com todos, né? Com medo de tudo, de todas as situações possíveis, catastrófica, negativa, pessimista. Tudo isso faz parte do quadro de ansiedade. Então, não, minha ansiedade não é natural. Eu fico assim mesmo quando eu não tenho desafios. Beleza. Qual será o nível da sua ansiedade? Será que ele é leve? Será que ele já é moderado? Você já está sentindo bastante coisa a ponto de precisar ir ao médico? Será que já é grave? Corre, vai buscar ajuda. Aqui na nossa página, nos nossos canais, a gente tem muito material, gente, muito conteúdo. O nosso canal do YouTube tem mais de 500 vídeos, onde você pode ler, aprender, assistir. Eu falei ler porque tem os artigos também que a gente publica no nosso canal do Facebook. Então, é muito conteúdo para você identificar em que ponto você está com a sua ansiedade. É o profissional da área que vai dizer qual é o grau, qual que é o nível da sua ansiedade, qual é o tipo, e aí vai indicar um tratamento para você. Mas de antemão, você já pode começar a se cuidar fazendo essa mudança de hábitos. Eu costumo dizer que tudo começa com uma decisão. Então, primeira coisa que você precisa fazer é tomar a decisão de mudar esse quadro. Alguém perguntou aqui para mim no Facebook, ansiedade, transtorno de ansiedade tem cura? Tem, gente. O que é a cura da ansiedade? É a remissão, o desaparecimento dos sintomas. Eu e a Sandra, a gente vem trabalhando há anos com isso, nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade. A gente está preparando um material bem especial para esse ano, para você poder tratar mais profundamente a sua ansiedade. A gente tem um tratamento que é online, que te ajuda a se livrar da ansiedade de uma vez por todas, não da ansiedade natural, né? A gente diz assim, se você tem uma ansiedade 10, depois desse nosso tratamento, você vai ficar com uma ansiedade 1, que é aquela ansiedade natural, normal, que todo mundo tem. Mas você vai sair do transtorno de ansiedade e vai desenvolver estratégias para lidar com isso no seu dia a dia também. Deixa eu ver o que mais aqui. A Rosa está respondendo para a Caroline, eu sei como é, já aconteceu comigo. A Caroline está dizendo, deixa eu ver aqui, o meu acontece quando estou nas crises. Tem dias que quando estou bem, fico me reparando para saber se vai me dar isso novamente. Porque como eu falei agora há pouco, ter uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico traumatiza também. Aí depois que você tem a crise, aí você desenvolve uma programação negativa sobre isso, aí você começa a ter medo de que a crise se repita. A gente chama de medo do medo, né? Que mais? Está dando a nossa hora. Agora tem o pânico de estar em sala de aula com porta fechada, a Tatiane. Eu descobri que tinha essa patologia quando estava dando uma aula em uma sala de aula muito difícil. O estresse, né, gente? O estresse da sala de aula também pode desenvolver um transtorno de ansiedade. Pois quando dei aula para essa sala que era muito difícil, tinha alunos difíceis de lidar. Tá aí um outro componente que colabora para a gente desenvolver um transtorno de ansiedade, estresse constante. Aumenta a produção do cortisol, abala o nosso sistema imunológico e faz com que um estresse prolongado, sem que a gente consiga compensar esse estresse, pode levar sim para o desenvolvimento de um quadro de ansiedade. Galera, mais um pouquinho de água, eu estou terminando a live e vou terminar minha água agora, metadinha, e daqui a pouco o restante. Bora lá. Com esse calor que faz, mas essa falação que a gente fica aqui, né? Só bebendo muita água mesmo. Bom, o que é importante, então? Que você decida se cuidar, porque se você tem uma ansiedade leve, ela pode evoluir para uma moderada, e de uma moderada ela pode evoluir para grave. Essa é uma coisa muito chata a respeito da ansiedade, ela evolui. Como qualquer outra doença, tá, gente? Qualquer doença que você tem, que você não trata, a gente brincou com a unha encravada, mas uma unha encravada precisa ser desencravada, precisa ser desinflamada, porque senão ela evolui, ela piora, dói mais ainda, fica vermelho, incha, não é? Então, qualquer coisa que você tenha,
você precisa cuidar. Então, eu deixo para você essa reflexão, né? Você já está tomando medicação, mas você está fazendo a sua parte, você está se alimentando melhor, você está tendo um cuidado com você, porque se você não se cuida, nem o médico pode fazer grandes coisas por você, nem o psiquiatra, nem eu, nem a Sandra. Na live passada, a gente falava sobre isso também, né? A live passada falava sobre ter positividade, sair da negatividade. Como é que eu faço para me manter positiva? E uma das primeiras coisas é você ser positiva com você mesma, né? E eu perguntei na live passada e vou refazer essa pergunta: de 0 a 10, quanto você realmente se ama, se cuida e se respeita? Porque às vezes os acontecimentos da vida, né? Um relacionamento abusivo, uma família disfuncional, um chefe que cometeu um assédio moral, que a gente chama, né? Te tratou mal, te desmoralizou no trabalho, tudo isso pode desenvolver em você uma negatividade a respeito de si mesmo, porque você passa a acreditar que você não é boa mais, não é bom mais o suficiente. Aí você passa a se criticar o tempo todo, a se diminuir diante das outras pessoas, diante de si mesma, e a positividade ela começa com você. E cuidar-se também faz parte da positividade e ajuda você a resolver a sua questão com a ansiedade. A Rose está dizendo, eu fico feliz por estarem desmistificando a ansiedade. Infelizmente, muitos são desinformados, pensam que é mente vazia, falta de Deus, dentre outras baboseiras que falam. Olha, Rose, você falou tudo. É falta de informação. Uma das nossas missões, né? Porque a Sandra temos várias missões com esse trabalho da ansiedade, é realmente isso, desmistificar a ansiedade. A ansiedade não é frescura, não é falta de Deus. Se assim fosse, a gente não encontraria padres, pastores, bispos ansiosos com depressão. A gente vê aí na mídia várias histórias de pessoas que são espirituais, pessoas que estão à frente de movimentos espirituais, também adoecendo de ansiedade, também adoecendo de depressão. Então, é sim um preconceito e a gente precisa combater isso. E Rose, sabe como que a gente combate isso? Divulgando esse trabalho, compartilhe as nossas lives, compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas tenham acesso a essas informações também. Deixa eu ver aqui o que mais que a Tati falou. A Tati está dizendo aqui. Ela estava contando das aulas, né, das dificuldades com as turmas, agora tem o pânico de todas as turmas que posso pegar. Uma programação negativa, o medo. Foi isso mesmo que o cardiologista, quando me atendeu, falou, que meu nível de estresse estava altíssimo. Agora eu estou em tratamento, mas a depressão às vezes não me deixa levantar da cama. Isso tudo é muito ruim, mas tem que ficar de pé por conta das minhas filhas. Boa noite, Camila! Quanto tempo? Pois sei que elas precisam de mim. É muito importante, Tati, a gente ter por quem lutar, né? Os nossos filhos, eu falo que a vida traz um divisor de águas para a gente. A vida se divide entre antes e depois dos filhos. Eu também tenho filhos, tenho netos, e eu sei exatamente o que você está falando. Que bom que você tem por quem viver, mas viva também por você. Tenha um propósito na vida. Olha para você todos os dias de manhã e diga, eu estou de pé por mim mesma, porque eu tenho coisas boas para entregar para o mundo, e o mundo tem coisas boas para entregar para você também. Estresse a gente combate, porque não dá para viver sem estresse, fazendo coisas para compensar o estresse. Coisas que te relaxem de alguma forma, que te distraiam. E vale tudo, viu? Vale brincar, vale jogar, vale ouvir música, vale fazer tricô, vale fazer artesanato, aprender um outro idioma. Escolha coisas que te fazem bem e use isso para te ajudar a combater o estresse, tá bom? Isso mesmo, elas precisam de você. Mais gente precisa de você, né? Fica de olho aí, você precisa de você, tá? O mundo precisa das coisas que você tem para entregar. Confia. Bora lá. A Caroline está dizendo, opa, tem mais gente aqui. Eu fui no médico quando eu percebi que não era normal o que estava sentindo. Ótimo. Caroline, verdade. Se a gente não quiser mudar, a gente nunca vai mudar. Pois é, boa noite, sim, Ana Maria, seja bem-vinda. A Rose está dizendo que compartilhou logo no começo, muito obrigada.
Isso, a Ciana está dizendo que hoje também ela vive pelas filhas, né? É muito bonito isso, gente, mas que isso não seja um peso para elas, né? Ah, eu vivo por causa de vocês, eu só estou aqui por causa de vocês. É curioso isso, é maluco isso. Lá na frente, isso vira uma espécie de peso, de ônus para os nossos filhos. Viva porque tem um cara lá em cima que está te mantendo aqui. Né? Eu falo que nós estamos aqui por obra da graça, principalmente no momento como esse que a gente está vivendo. Então, levante-se todos os dias e seja grata, sejam gratas. Eu estou falando com duas pessoas, a Ciana aqui e com a Tati aqui, com quem mais estiver me ouvindo. Nós estamos aqui por obra da graça, porque tem alguém lá em cima que diz, você fica. Então, significa que nós temos coisas boas para entregar para esse mundo. Eu conto com você. Conte comigo, conte com a Sandra. Nós estamos juntos, juntas nessa empreitada. E eu vou ficando por aqui, porque já passou o meu tempo. Eu brinco, eu falo que a minha carruagem vai virar abóbora. Já estamos com 1h10 de live. Eu quero agradecer muito pela sua presença. Eu espero ver você na live da terça-feira que vem. O tema da nossa live é o que fazer para melhorar a ansiedade. Venha para cá, vamos conversar sobre isso. O que a gente pode fazer para melhorar a ansiedade? Tem muita coisa, viu, gente? Nós vamos preparar uma live super jóia para você, então venha com a gente na próxima terça-feira. O Facebook foi bonitinho hoje, deixou a gente falar, não tirou o nosso som. Esperamos que esteja assim na semana que vem também. Deixa eu ler o último comentário aqui da Ciana. Peraí. Não falo nada para elas, mas sei que se não fosse elas, a minha vida não teria mais sentido. Eu te desafio, Ciana, eu te desafio a encontrar novos sentidos além das suas filhas, que é um sentido maravilhoso. Eu compartilho isso com você também, mas eu te desafio a descobrir novos sentidos na sua vida. Eu brinco, eu falo assim, viver, gente, não faz muito sentido não, tá? A gente nasce, cresce, trabalha, faz um monte de coisa na vida e depois, bye, a gente morre e fica tudo por aqui. Faz sentido aquilo que a gente dá sentido. É a gente que dá sentido para as coisas que a gente faz. Então, escolha as coisas para as quais você vai dar sentido. Obrigada, Ciana. Obrigada, Sueli. Tamo junto. É isso aí, Ciana. Tamo junto. Sim, pensamentos horríveis é terrível. Perdão, pensamentos negativos é horrível. Assiste as nossas lives onde a gente ensina você a lidar melhor com os seus pensamentos negativos. Isso mesmo, Sandra. Um ótimo ano para todos nós. Estamos começando o ano com essa live e estamos já terminando a live aqui, né? Muito obrigada, Ista. Maravilhoso ter vocês aqui com a gente. Boa noite, Julie. Você acabou de chegar, mas essa live vai ficar salva, tá bom? No nosso IGTV, no nosso Facebook, no nosso canal do YouTube. Se você não conseguiu assistir desde o começo, você pode assistir depois, tá bom? Obrigada, Elizabeth. Deixa eu ver, a Tatiane está dizendo que é difícil, em meio a tantas coisas ruins, ter que ser otimista. A gente não tem que ser otimistas. Nós podemos ser mais otimistas. Ter que ser otimista é obrigação. E não, a gente não é obrigada a ser otimista. Aliás, se a gente não quiser ser otimista, tudo bem. Quem vai sofrer com isso é a gente mesmo. Então, a gente pode ser mais positivos, ser mais otimistas. Se você não assistiu a nossa live da semana passada, Tati, eu te convido a assistir, tá? Nos nossos canais. Assiste Como Me Manter Positiva. A Ista está dizendo lá, quem muda o ano somos nós. Isso, vamos tentando e vamos conseguindo, né, Tati? Gente, um grande beijo para todos vocês, para todas vocês. Obrigada pela companhia, pela presença, obrigada pela paciência. E eu vou ficando por aqui. Até terça-feira que vem, no nosso próximo Chega de Dúvidas, o que fazer para melhorar a ansiedade. Se você não compartilhou a live, dá para compartilhar depois também. Um grande beijo para você. Fica com Deus também. Boa noite para todos. Bye. Tchau, Érica. Vou desligando aqui. Vou começar pelo Face.